Após meses negando que tinha intenção de atacar, a Rússia de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, uma democracia europeia com 44 milhões de habitantes. A ação militar deixa o mundo com uma pergunta central, mas difícil de ser respondida. Afinal, o que quer o presidente russo? Difícil saber ao certo, mas a BBC News Brasil reúne neste vídeo algumas questões centrais. Lembrando que a resposta a essa pergunta muda de acordo com quem dá a resposta, e a gente vai tentar aqui, como sempre, dar voz a diferentes lados. Vamos começar com toda a polêmica em torno da expansão da OTAN pelo leste europeu. Lembrando que a OTAN é uma aliança militar formada em 1949 por inicialmente 12 países. Hoje a OTAN tem 30 membros e sua expansão recente ocorreu justamente no leste europeu, ou seja, claramente avançou sobre a antiga área de influência e controle de Moscou. Pelo artigo 5º da OTAN, os membros concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado-membro. E ela se define essencialmente como uma aliança de defesa. Mas isso, claro, é visto por muitos na Rússia, por um lado com desconfiança e por outro como de fato uma barreira clara a qualquer tentativa de, na melhor das hipóteses, ter mais influência e, na pior, retomar algo parecido com a Cortina de Ferro. Vamos lembrar também que a rivalidade entre os dois lados tem raízes claras no período pós-Segunda Guerra, quando o objetivo declarado da OTAN era combater a ameaça da expansão soviética em um cenário de Guerra Fria. Nesse contexto, os soviéticos, que lutaram do mesmo lado que os britânicos, franceses, americanos e seus aliados contra a Alemanha nazista durante a guerra, passaram em seguida a ser a principal fonte de preocupação por conta da ameaça de expansão comunista. E a história explica muito do que ocorre hoje. Foi simbólico, por exemplo, quando a antiga inimiga Alemanha entrou para a OTAN em 1955. Um mês depois foi assinado o Pacto de Varsóvia, que era uma resposta clara à OTAN e que unia países do leste europeu em uma aliança militar. E se a gente avança pouco mais de 3 décadas nessa linha do tempo, vê o colapso da União Soviética em 1991 e 14 países do antigo Pacto de Varsóvia se tornarem membros da OTAN. Sim, o mundo dá voltas, aliados viram inimigos, inimigos viram aliados. O jornalista britânico Tim Marshall destaca essa perspectiva de longo prazo na visão dos russos em seu livro Prisoners of Geography, algo como Prisioneiros da Geografia em tradução literal. A Rússia, como toda grande potência, pensa em termos dos próximos 100 anos e entende que nesse período tudo pode acontecer. Um século atrás, quem adivinharia que forças militares dos Estados Unidos estariam estacionadas na Polônia e nos países bálticos a poucas centenas de milhas de Moscou? Essa introdução toda para explicar o problema atual da Ucrânia. O país não é um membro da OTAN e, embora pleiteie a entrada no grupo, não há qualquer previsão de que isso ocorra num futuro próximo. Mas atualmente é um país parceiro, ou seja, há um entendimento de que possa ser autorizado a ingressar na aliança em algum momento no futuro. E aqui, respondendo à pergunta proposta nesse vídeo, o que a Rússia queria eram garantias claras de que a Ucrânia nunca entraria para a OTAN. Mas não conseguiu. A movimentação de tropas russas na fronteira nos meses que antecederam a invasão foi vista como uma tentativa de forçar a OTAN a negar a entrada da Ucrânia. Para nós, é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca, jamais se torne um membro da OTAN, disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov. Mas a única coisa que a OTAN negou foi um veto. A relação da OTAN com a Ucrânia será decidida pelos 30 aliados da OTAN e a Ucrânia, e por ninguém mais, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, em dezembro de 2021. Depois, no fim de janeiro de 2022, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, negou formalmente à Rússia que a demanda para barrar a Ucrânia seria atendida. A reação de Putin foi expressa pouco antes da invasão. Para os Estados Unidos e seus aliados, é a chamada política de contenção da Rússia e de óbvios dividendos políticos. E para o nosso país, é uma questão de vida ou morte. É uma questão do nosso futuro histórico como povo. E não é um exagero, é assim mesmo. É uma ameaça real não só aos nossos interesses, mas à própria existência do nosso Estado e à soberania dele. É justamente a linha vermelha tantas vezes citada por mim. Eles a ultrapassaram, disse o presidente russo na quinta-feira. Segundo a Sputnik, a agência estatal de notícias da Rússia, para Moscou, a consideração de uma adesão da Ucrânia à Aliança Ocidental ultrapassa todos os limites aceitáveis, ameaçando gravemente a segurança russa. E completa: apesar dos diversos apelos diplomáticos feitos pelo Kremlin na tentativa de que os Estados Unidos e seus aliados europeus levassem em conta as preocupações russas ligadas a esse avanço da organização militar liderada por Washington,
não foram registrados progressos nas negociações. Outras demandas russas são limitações às tropas e armas que podem ser implantadas nos países que aderiram a essa aliança após a queda da União Soviética e a retirada da infraestrutura militar instalada nos estados do leste europeu após 1997. Putin argumenta há muito tempo que os Estados Unidos não cumpriram uma garantia que teria sido feita em 1990 de que a OTAN não se expandiria para o leste. Esse é um ponto central no discurso de Putin sobre uma espécie de traição da OTAN que também teria se aproveitado de uma situação de fraqueza e vulnerabilidade da Rússia logo após o colapso da União Soviética para cooptar países que faziam parte do bloco comunista. Mas em uma entrevista em 2014, Mikhail Gorbachev rebateu a alegação de Putin. Gorbachev, que era o líder da União Soviética na época do colapso, disse que, de fato, a expansão da OTAN pelos países do leste europeu traía o espírito do que foi acordado naquela época, mas que nunca houve uma promessa específica sobre a expansão por parte da OTAN. E oficialmente fora da OTAN, a Ucrânia não conta com a defesa que está garantida pelo artigo 5º da aliança, em que um ataque a um membro é um ataque a todos. Outra questão importante na raiz da atual crise foram os eventos de 2014. E um dos objetivos de Putin nesse contexto seria retomar a influência ou até mesmo controle da Ucrânia. Segundo ele, a ofensiva militar visa defender as pessoas que durante 8 anos têm sido submetidas à intimidação e genocídio pelo regime de Kiev. E para isso, vamos tentar alcançar a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia e levar à justiça aqueles que realizaram múltiplos crimes sangrentos contra civis, incluindo cidadãos da Federação Russa. As acusações de genocídio e nazismo feitas por Putin não são baseadas em qualquer evidência. O pano de fundo se refere às mudanças políticas na Ucrânia em 2014 e o conflito que se sucedeu nas regiões dominadas por grupos separatistas apoiados por Moscou no leste do país. A crise naquele momento foi detonada quando o então presidente Viktor Yanukovych, bastante próximo da Rússia, caiu do cargo em meio a enormes protestos no país. O movimento teve origem justamente na recusa do presidente, aliado dos russos, em assinar um tratado com a União Europeia, ou seja, um ato simbólico de lealdade à Rússia que levou milhares de jovens ucranianos às ruas contra o presidente. Parte majoritária dos ucranianos defendia a integração com o bloco europeu, mas outra parte fala russo e prefere estar sob a esfera de influência de Moscou. Muitos deles estavam justamente na Crimeia e na região de Donbass, onde estourou o conflito naquela época. A crise levou à invasão da Crimeia em 2014 pela Rússia, que anexou o território alegando laços étnicos e históricos. Críticos, no entanto, destacaram o forte interesse russo também em consolidar seu acesso em uma posição estratégica no Mar Negro, garantida pelo porto de Sebastopol. O porto de águas profundas é considerado crucial para a frota naval russa, incluindo o acesso ao mar Mediterrâneo. Nesse clima de anexação da Crimeia, rebeldes apoiados por Moscou declararam a independência das províncias de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, localizadas numa região conhecida como Donbass. Pouco antes da invasão que o mundo assiste agora, em 2022, a Rússia reconheceu a independência das duas regiões, que ficam em uma área conhecida como Cinturão da Ferrugem, rica em minério de ferro. A Rússia já apoiava separatistas na região, que vive um conflito em que já morreram 14 mil pessoas desde 2014. No segundo dia da guerra atual, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em um pronunciamento que a Rússia o considera seu inimigo número 1, alimentando ainda mais as especulações de que um dos objetivos da ofensiva russa seria derrubar o governo para alçar ao poder algum nome pró-Rússia, como ocorria até 2014. É comum entre os ucranianos também a análise de que a Rússia de Putin quer acabar com a democracia bem-sucedida em um vizinho que talvez sirva de inspiração às escolhas futuras de eleitores russos. Muitos dizem acreditar também que Putin não limitará a Ucrânia a seus objetivos expansionistas e que outros países que faziam parte do bloco comunista, principalmente na região do Báltico, estariam sob ameaça. Mais um ponto importante quando a gente tenta entender o que quer Putin com a Ucrânia tem a ver com os laços históricos, culturais e religiosos entre os dois países. Putin já escreveu extensivamente sobre isso. Já lembrou, entre outras coisas, do antigo povo russo, considerado o ancestral comum de russos, bielorrussos e ucranianos, e destacou os muitos marcos na história comum para defender sua visão de que russos e ucranianos
são um só povo. Gerhard Toal, professor de Relações Internacionais da Universidade de Virginia Tech, nos Estados Unidos, destaca que vários elementos que misturam história, cultura e identidade estão envolvidos nessa ideia. A Rússia não vê a Ucrânia como apenas mais um país. A visão dominante do nacionalismo russo é que a Ucrânia é uma nação eslava irmã e, além disso, o coração da nação russa. Essa é uma ideologia muito poderosa que faz da Ucrânia um elemento central da identidade russa, diz ele. George Friedman, da Geopolitical Futures, ressalta a importância que a Ucrânia poderia ter para a Rússia do ponto de vista cultural ou histórico, mas defende que a real preocupação de Moscou é geopolítica. Sim, os dois países compartilham uma história comum, mas ele diz que, historicamente, a Ucrânia foi dominada e oprimida pelos russos. Durante o período soviético, eles sofreram uma grande fome em que milhões de pessoas morreram porque a Rússia queria exportar os grãos que produzia. A grande unidade entre o povo russo e ucraniano é um absurdo, ele argumenta. Ele faz referência aqui a Holodomor, a grande fome que matou um total de ucranianos estimado em mais de 3 milhões durante o comunismo soviético. Um capítulo que certamente põe em perspectiva essa visão de irmandade e uma certa predestinação à união. Outro elemento importante a ser considerado quando tentamos responder à pergunta do que quer Putin com a invasão da Ucrânia se volta para ele mesmo, para o seu legado, depois de mais de 20 anos no poder. Brian Taylor, professor de ciência política da Syracuse University e autor de The Code of Putinism, o Código do Putinismo em tradução livre, cita a BBC News Brasil algo mais concreto sobre o presente e a perspectiva de futuro nas atitudes de Putin. Às vésperas de completar 70 anos, Putin está certamente preocupado com seu legado, e um dos assuntos inacabados de sua gestão é justamente a relação com a Ucrânia. Ao chegar ao poder em 1999, Putin se mostrou bem mais do que um burocrata da KGB e passou a operar desde então uma das máquinas de guerra mais poderosas do mundo, atualizada para se tornar também uma enorme força na área cibernética global. Putin conseguiu sustentar a economia russa em níveis de crescimento expressivos, embora seja pouco diversificada e dependente basicamente das indústrias de petróleo e mineração. Com isso, reconstruiu a autoestima russa, o que em parte explica sua popularidade. Gerhard Toal, da Universidade Virginia Tech, apontou à BBC News haver um argumento segundo o qual Putin foi pessoalmente humilhado pelo que aconteceu com a Ucrânia durante o seu mandato, quando seus esforços recorrentes para instalar líderes pró-russos em Kiev não renderam os frutos esperados. O argumento geral é de que ele está lutando com esse problema há algum tempo, sente que é um negócio inacabado que faz parte de seu legado e precisa ser corrigido de uma vez por todas. O vídeo foi longo, mas claro, o assunto é complexo, com toda certeza não deu para incluir todas as nuances dessa questão, mas espero que aspectos diversos tenham ficado mais claros. Continue com a BBC News Brasil, obrigada e até a próxima.